Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 20 do livro de Juízes, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui, eu peço que você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe aqui a sua curtida e o teu comentário. Nos comentários, você pode colocar a sua intenção, fazer o seu pedido para aquela pessoa que você ama, que está precisando na sua casa, que você conhece. É de graça, não te custa nada, mas para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 20. Punição dos Benjaminitas. Então todos os israelitas saíram, desde Dan até Berzabeia, e a terra de Galaade, e a comunidade se reuniu com um só homem diante de Javé, em Masfa. Os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na assembleia do povo de Deus, em número de 400.000 homens de infantaria, que manejavam a espada. Os homens benjaminitas souberam que os israelitas tinham subido a Masfa. Os israelitas disseram: "Contai-nos, como foi que aconteceu esse crime?" Respondeu o levita, o marido da mulher que foi morta: "Eu tinha entrado em Gabaã de Benjamim com minha concubina, para ali passar a noite. Os habitantes de Gabaã se levantaram contra mim. De noite cercaram a casa onde eu estava. Queriam me matar e violentaram minha concubina de tal maneira que ela morreu. Então tomei minha concubina, dividi-a em pedaços e os mandei por todo o território de herança de Israel, porque eles cometeram um ato vergonhoso e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas, deliberai e tomai uma decisão aqui mesmo." Então todo o povo levantou-se como um só homem e exclamou: "Nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum retornará à sua casa. É isto que faremos a Gabaã. Nós a atacaremos, tirando a sorte. Tomaremos em cada tribo de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, os quais irão procurar alimento para o povo, a fim de que, quando voltarem, Gabaã de Benjamim seja tratada conforme a infâmia que cometeu em Israel." Assim, ajuntaram-se contra a cidade todos os israelitas, unidos como um só homem. As tribos de Israel mandaram mensageiros por toda a tribo de Benjamim, dizendo: "Que crime é esse que foi cometido entre vós? Entregai-nos aqueles homens perversos de Gabaã, para que os matemos e extirpemos o mal do meio de Israel." Mas os benjaminitas não acataram a intimação de seus irmãos israelitas. Ao contrário, deixaram suas cidades e se reuniram em Gabaã para combater contra os israelitas. Naquele dia, fizeram uma contagem dos benjaminitas vindo das diversas cidades: 26.000 homens que manejavam a espada, não incluídos os habitantes de Gabaã, que eram 600 homens de elite.
Entre toda essa gente havia 600 homens de Escol, que eram canhotos, todos eles capazes de acertar um fio de cabelo com uma pedra de sua funda, sem errar o alvo. Foram contados os israelitas, sem os de Benjamim, 400.000 homens que manejam a espada, todos homens de guerra. Eles se puseram a caminho, subindo a Betel para consultar a Deus. Perguntaram: quem de nós irá primeiro combater os benjaminitas? Javé respondeu: Judá seja o primeiro a subir. Luta contra os benjaminitas. Na manhã seguinte, os israelitas puseram-se em marcha e acamparam em Gabaã. Saíram, pois, contra os benjaminitas e dispuseram-se em ordem de batalha contra eles, perto de Gabaã. Os benjaminitas saíram de Gabaã e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Os israelitas subiram e choraram diante de Javé até a tarde e consultaram Javé, dizendo: devo continuar a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Javé respondeu: atacai-o. Os homens de Israel recobraram o ânimo e postaram-se de novo em ordem de batalha, no lugar onde estiveram na véspera. Os israelitas avançaram contra os benjaminitas no segundo dia. Neste segundo dia, os benjaminitas saíram de Gabaã contra eles e massacraram 18.000 israelitas, todos hábeis no manejo da espada. Então, todos os israelitas, todo o povo, subiram a Betel e ali choraram, sentados diante de Javé. Jejuaram o dia todo, até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Javé. Depois consultaram Javé, porque naquele tempo a arca da aliança de Deus estava lá, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, prestava serviço naquele tempo diante dela, e perguntaram: devo continuar ainda a sair e combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo desistir? Javé respondeu: ide, porque amanhã os entregarei em vossas mãos. Derrota dos benjaminitas. Israel pôs emboscada em torno de Gabaã, e no terceiro dia os israelitas atacaram os benjaminitas, dispondo-se em ordem de batalha diante de Gabaã. Como das outras vezes, os benjaminitas saíram contra aquela tropa, deixando-se atrair para longe da cidade. Como das outras vezes, começaram a fazer vítimas entre as tropas, pelo caminho que conduzem um a Betel e o outro a Gabaon, uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: estão derrotados diante de nós, como antes. Mas os israelitas diziam: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, pelos caminhos. Então todos os homens de Israel saíram de seu lugar e tomaram posição de combate em Baal-Tamar, enquanto os israelitas emboscados irrompiam de suas posições na planície de Gabaã.
10.000 homens escolhidos chegaram diante de Gabaã, e a luta foi terrível. Mas os benjaminitas não imaginavam que a desgraça ia cair sobre eles. Javé derrotou Benjamim diante de Israel, e os israelitas mataram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos hábeis no manejo da espada. Finalmente, os benjaminitas viram que estavam derrotados. Os israelitas haviam cedido terreno aos benjaminitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gabaã. Os homens da emboscada lançaram-se rapidamente sobre Gabaã, e invadindo-a, passaram toda a cidade a fio de espada. Havia um sinal combinado entre os homens de Israel e os da emboscada. Estes deviam fazer subir ao céu uma coluna de fumaça. Quando os homens de Israel retrocediam na batalha, os benjaminitas começaram a fazer vítimas, matando uns 30 homens de Israel. E pensavam: estão derrotados diante de nós, como no primeiro combate. Mas, quando começou a erguer-se da cidade o sinal, isto é, a coluna de fumaça, os benjaminitas olharam para trás e viram que a cidade toda subia em chamas para o céu. Nisso, os israelitas deram meia volta e os benjaminitas ficaram aterrados ao ver que se abatia sobre eles a desgraça. Fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto. Mas os combatentes os alcançaram, e os que vinham da cidade os massacraram no meio. Cercaram os benjaminitas e os perseguiram sem parar, e os esmagaram diante de Gabaã. Ao oriente de Benjamim caíram 18.000 homens, todos eles valentes guerreiros. Os sobreviventes bateram em retirada e fugiram para o deserto, para a rocha de Remon. E os israelitas mataram pelo caminho 5.000 homens, e perseguindo-os até Guidom, mataram mais 2.000. Assim, o número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens que manejavam a espada, todos valentes guerreiros. 600 homens que haviam batido em retirada e fugindo para o deserto, para o rochedo de Remon, permaneceram ali durante 4 meses. Os israelitas se voltaram contra os benjaminitas e na cidade passaram a fio de espada tanto os homens como os animais, e tudo o que encontraram, e incendiaram também todas as cidades que encontraram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.